Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. É um privilégio estarmos juntos. Eu já conhecia o pastor André e a pastora Renata, já estiveram comigo no programa. E, assim, foi uma bênção. O trabalho que eles desenvolvem é um trabalho extremamente importante para as famílias, não só para a família evangélica, mas para as famílias como um todo. E eu não tinha noção desse trabalho aqui. Que legal, que igreja linda, que trabalho estruturado que nasceu aqui. Eu não sabia que o pastor Paulo tinha dado autonomia, e eu imagino que cresceu demais depois disso também. Então, louvado seja Deus por isso. Um conselho: quando você encontra uma liderança séria, sirva, meu amigo, sirva, sem dó, sem preguiça, sem medo. Abra a mão, abra o coração, abra o peito e vai para cima, porque o Senhor está às portas. E o que nos resta é fazer a missão do Evangelho. Então, uma alegria estarmos juntos, nesse dia tão especial de um ano, nessa casa linda que vocês prepararam. Glória a Deus por isso. É o Steve que está ali, varão? Ô, varão, paz, meu irmão, você está bem? Maravilha, que bom. Eu quero convidá-los, o pastor me deu 1 hora, eu vou tentar ocupar menos tempo. Eu quero convidá-los ao Evangelho de Lucas, capítulo 10, por favor. Lucas, capítulo 10. Eu vou ler a partir do verso 25. Eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia nesse texto, mas que mantenha a Bíblia aberta depois do final da leitura. E a gente vai caminhar, se Deus quiser, em cada um desses versículos de forma expositiva, que aí fica mais fácil para entendermos a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Amém, irmãos? Na hora dos avisos, vocês dão uns gritos bons, né? Mas na hora da palavra vai ler amém. Aí é um amém murcho. É um amém murcho. Mas tá bom, vai com esse amém mesmo. Vamos lá. Lucas capítulo 10, verso 25, presta bastante atenção. O texto diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então lhe disse Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? E Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe, vendo-o também, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: Vá e proceda tu de igual modo. Bom,
Esse texto é um texto muito conhecido, né? O texto do bom samaritano. Então, não vamos baixar a expectativa de que eu vou aprender uma coisa que eu nunca ouvi. Não, não vai. Porque é um texto que você já deve ter ouvido muitas mensagens, então não há nada novo assim para a gente aprender aqui. Ou pelo menos nada que a gente nunca tenha ouvido antes. O texto mostra que Jesus foi abordado por um homem que essa versão que eu estou lendo aqui chama esse homem de intérprete da lei. É a versão atualizada da Bíblia. A versão atualizada fala que ele era um intérprete da lei. A versão contemporânea fala que ele é um mestre da lei. Intérprete, mestre. Tem uma versão, que deve alguém ter essa versão aqui, que diz que ele era um doutor da lei. Doutor. Posso tirar o paletó? Então. Intérprete da lei, doutor da lei, mestre da lei. Eu pedi para você deixar a Bíblia aberta, estamos no verso 25. O texto diz que ele era uma pessoa que conhecia, de alguma forma, né, doutor da lei, mestre da lei, é um cara que conhece muito. O que é um doutor? É alguém que estudou até o último grau, que sabe tudo da lei. O que é um intérprete da lei? Quando você precisa de um intérprete, quando você vai falar com alguém que não fala a sua língua, você precisa de um intérprete. O que é o intérprete? É o cara que conhece os dois lados. Intérprete da lei é como se eu fosse o intérprete da lei, é como se vocês fossem leigos, vocês não sabem o que está escrito, e eu sou o cara que fala para você, aqui está escrito assim, 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 porque eu sei o texto e sei explicar a sua língua. Isso é o intérprete da lei. É o que traduz para o povo a complexidade do texto. Bom, doutor, mestre, intérprete são os nomes que a Bíblia traduz, que eu me lembro nas versões atuais. E Jesus é abordado por esse cara, por ser um doutor da lei. Mas antes a gente precisa falar sobre a intenção da pessoa, porque o texto começa assim, que ele foi provar Jesus. A intenção dele é boa ou má? Vocês estão vivos? A intenção dele é boa ou má? Má. Isso precisa ficar claro. Então, Jesus é abordado por um doutor da lei que tem uma intenção má para falar sobre um assunto chamado vida eterna, que é isso que ele pergunta para Jesus. Então vamos analisar em cada momento esse texto a texto. Estamos no versículo 25, e nesse primeiro versículo, no primeiro momento, o intérprete da lei vem com uma intenção muito clara. Ele é um mestre, quer dizer, ele já tem seus conceitos. Ele é um mestre, ele é um doutor da lei, ele já tem sua opinião formada sobre cada assunto. E agora ele quer provar Jesus, expor Jesus, para saber o que é que Jesus sabe sobre o assunto que eu considero o assunto mais importante da existência humana. Porque o assunto mais importante da existência humana é qual? Vida eterna. Vida eterna. Porque depois que nós caímos, lá em Gênesis capítulo 3, viver deixou de ser um fim em si mesmo e passou a ser um meio. Nós viemos a esse mundo, nós nascemos pecadores, graças a Gênesis 3. E viver a vida passou a ser um meio. Um meio de quê? De resolver o problema da eternidade. Nós nascemos com um problema para solucionar. Qual é o problema? Vida eterna. Então viver deixa de ser um fim em si mesmo e se torna um meio através do qual podemos alcançar e sermos alcançados pelo Senhor eternamente. Essa vida é a única chance. E se a gente não conseguir aqui, a gente não consegue mais. Só tem aqui. Então eu vejo que se alguém viver 90 anos, 100 anos, sei lá, tua avó viveu 100 anos, 90 anos, 102 anos, 96, sei lá. Mas se não resolveu o problema da eternidade, ela perdeu 100 anos de oportunidade. E acabou, não vai ter mais chance.
Acabou. Não há repescagem para isso. Não há uma segunda chamada. Essa vida é a única oportunidade. Então a pergunta, a intenção dele era má, mas a pergunta é boa. Aliás, a pergunta é importante. Como é que eu faço para conseguir vida eterna? Porque foi isso que nós perdemos na queda. Como é que eu faço para resolver o problema da eternidade? Porque foi isso que ficou comprometido na queda. Nós perdemos a eternidade, perdemos essa qualidade, essa possibilidade de viver uma profunda e íntima comunhão com Deus o tempo todo. Perdemos isso, porque o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então nós perdemos a eternidade. E eternidade não é um tempo muito longo, como muitos cristãos evangélicos acham. Pastor, a gente vai ficar lá no céu tocando harpa? Eu não sei quem inventou esse negócio que a gente vai ficar tocando harpa. E é umas harpinhas desse tamanho assim, que vocês já viram nos desenhos. Eu não toco harpa, enfim, eu não vou me dar bem com esse negócio, se fosse isso aí. Mas a eternidade não é um tempo muito grande. Não é um tempo que demora a passar, demora. Eternidade é a ausência do tempo. É estar fora do tempo. E principalmente a comunhão com a Trindade fora do tempo, porque Deus está fora do tempo. O tempo é uma criatura, o tempo é uma criação de Deus. Quando Jesus Cristo volta, a Bíblia chama de fim do tempo. Então todas as consequências a posteriori, depois da volta de Cristo, são eternas. Então depois que nós perdemos essa comunhão íntima com Deus, essa vida que você está vivendo, se tornou a única oportunidade que você tem para resolver esse problema. É aqui. E é agora. Não tem depois. E quando eu falo assim, aqui agora não tem depois, não é que eu estou fazendo como aqueles evangelistas que ficam tentando colocar medo em você, né? Porque é agora ou nunca, não sei o que e tal. Não, mas é verdade, é aqui e é agora, não pode ser depois. Não existe depois. Quando eu digo que é aqui, porque é nesse lugar que nós vivemos, é nesse lugar que nós estamos, é nessa história que nós construímos. E é agora, porque agora é o único tempo que a gente tem. Nós não temos outro tempo, você não tem outro tempo. Quantas pessoas tomaram café essa manhã, almoçaram e não jantaram porque morreram? Quantas pessoas estão agora indo para o IML mortos, ainda quentes, sem respirar, com a agenda cheia para amanhã, e que não vai atender nenhum compromisso? Quantas pessoas estão passando pela autópsia, agora abrindo a barriga, e cheio de compromisso e reunião para segunda-feira, e não vai atender nenhum, porque vai estar embaixo da terra? Quantas pessoas? Então, quando eu estou dizendo que eu não estou fazendo um terrorismo, mas é uma verdade, é aqui, é agora. Só temos o agora. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. E quem não sabe quanto tempo tem pouco tempo. Quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo, me perdoem a construção errada. Quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Só tem agora. Então o único jeito para resolvermos a eternidade é sempre aqui e sempre agora. Em compensação, quem resolveu o problema da eternidade, resolveu a vida. Se você está em paz com Cristo, se você está em paz com Deus, você resolveu a vida. Não precisa se preocupar com mais nada profundamente. Você precisa ser, porque se você resolveu sua vida com Cristo, você vai ser um bom pai, um bom marido, não sei o que lá. Beleza. Mas o principal está resolvido. Quem resolveu o problema da eternidade, resolveu a vida. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, se você levantou, Deus está com você. E se você não levantar, você está com Deus. Acabou. Está tudo resolvido. Está tudo resolvido.
Quem resolve a eternidade não tem mais grande problema para resolver. Se tiver posse, amém. E se não tiver, amém também. E se tiver um carro bom, tá, amém. E se não tiver, amém também. E se tiver uma casona da praia, outra não sei não, amém. E se não tiver, amém também. E se estudar muito, amém. Se não estudar, amém também. Porque o problema que a gente tem de resolver é com a eternidade. Como será a tua eternidade? Se isso estiver resolvido, o resto é missão. Resolveu a eternidade? Resolvi. O resto é missão. É como eu falei, você achou uma igreja legal, sério, um pastor, então abraça, meu amigo. Abraça. E siga em frente, porque se você resolveu a eternidade, o resto é missão. Se o problema que a gente tem de resolver é a eternidade, então a pergunta do cara é perfeita. A intenção dele era má, mas a pergunta era boa. A pergunta era boa. Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Versículo 25. Vamos trocar de versículo. Vamos 26, olha aí na Bíblia. Qual é a resposta de Jesus? Jesus responde perguntando. O cara faz uma pergunta e Jesus devolve duas. E quais são as duas perguntas de Jesus? Jesus assim, você quer saber da vida eterna? O senhor é um doutor da lei, não é? Então, o que é que está escrito na lei? Primeiro, o que está escrito na lei? Segundo, como o senhor lê o que está escrito? Uma coisa é o que está escrito, e a outra coisa é como ler o que está escrito. Se você está lendo uma outra versão, Jesus está perguntando assim para ele: o que está escrito na lei? Como interpretas? Ele não é intérprete? Moleza? Se ele é intérprete, como ele interpreta o que está escrito na lei? E a partir daqui, é possível a gente conhecer ou perceber a diferença da teologia do religioso para a teologia de Jesus. Mas a primeira coisa interessante aqui é que Jesus quebra a expectativa do homem logo de cara. Porque o mestre da lei, ele tinha certeza absoluta que Jesus não sabia nada sobre o tema. Eu vou tentar explicar. Esse tema, embora seja importante, ele não é um tema fácil para quem vem discutir o assunto apenas com o backstage do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, o termo vida eterna é um assunto rarefeito. Não é um assunto corriqueiro. Por exemplo, os dois maiores grupos da religião de então eram fariseus e saduceus. Fariseus e saduceus já não combinavam sobre o que acontece do outro lado da morte. Para o saduceu nem existe vida após a morte. Para o saduceu não existe anjos, nada disso. Morreu, acabou. Por quê? Porque o termo vida eterna, ele vai ser desenvolvido de forma robusta nas páginas do Novo Testamento, a partir de Jesus e seus apóstolos. Então, eu não estou dizendo que o Antigo Testamento não fala sobre o assunto, ele fala, mas fala pouco. É um ou outro texto ali, sei lá, Salmos 16, o Davi falando, não deixarás minha alma para sempre na morte, não sei o que lá, Jó, mesmo depois da minha morte, ainda minha carne verei a Deus, não sei o que. Existe uma expectativa de pós-morte no Antigo Testamento? Sim. Mas essa doutrina é, como eu disse, rarefeita no Antigo Testamento. Então, a intenção do homem era má. Então ele chega para Jesus e falou assim, tá, eu vou pensar um tema complexo, que divide opiniões, um tema robusto. E a ideia do cara é pegar Jesus nesse tema, porque ele tinha certeza absoluta quem era Jesus e quem era o cara. O cara é um mestre da lei. Reconhecido, documentado, famoso, não sei. Quem era Jesus? Um pregador de rua. Jesus é um pregador de rua que até dias atrás trabalhava numa oficina. Ele nunca estudou num colégio teológico. E só que tem uma diferença, a sinagoga era vazia e a pregação de Jesus na esquina bombando de gente, milhares de pessoas. Então o doutor da lei, ele vai lá para expor Jesus e mostrar para as pessoas que aquele pregador de rua que anda com chinelo de couro é uma farsa.
Então ele pensa um tema complexo, porque ele tinha certeza absoluta que Jesus não sabia nada sobre o tema, que Jesus iria tangiversar, que Jesus iria fugir pela tangente, que Jesus iria inventar alguma história que quebraria a lei mosaica, ou pelo menos afrontaria a lógica de Moisés, e quando ele fugisse de Moisés, o doutor da lei ia dizer: está vendo? É por isso que vocês não podem ficar andando pelas esquinas ouvindo pregador de rua. Quer aprender a Bíblia? Vá para a sinagoga. Porque esse cara está contra Moisés. Essa é a intenção do cara. Quando Jesus quebrasse a lei mosaica, a regra ou a lógica de Moisés, Jesus seria exposto. Eu estou dizendo isso com base ainda no verso 25, onde o texto começa dizendo que o homem vai para Jesus fazer uma pegadinha, com a intenção má, fazendo uma pegadinha teológica, porque o doutor da lei pergunta um tema complexo, esperando que Jesus fugisse da resposta, e quando isso acontecesse, o mestre da lei pegaria Jesus numa contradição ou algo assim, e aí ele ia expor Jesus. Esse é o ponto. Mas Jesus surpreende o doutor, porque o doutor chega com uma quente e vai com duas fervendo embora, porque Jesus devolve duas perguntas. Jesus vira o tabuleiro e fala para ele: joga. E Jesus faz duas perguntas. O senhor não é mestre da lei? Então, a resposta está na lei. O senhor não é doutor da lei? A resposta que o senhor quer está na lei. O que está escrito sobre isso, primeiro, e como você interpreta o que está escrito. Jesus provoca o doutor da lei, e agora é o doutor da lei quem deve uma resposta, aliás, duas: o que está escrito e como ele interpreta. Agora vejam como o doutor da lei reage, que é o próximo verso 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus. Presta atenção no texto, eu pedi para você deixar a Bíblia aberta, porque vai valer muito a pena, especialmente nesse verso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse cara não é bobo. Ele está fazendo uma pegadinha teológica com Jesus e tomou uma invertida. E quando ele toma a invertida, ele falou assim: eu vou citar um texto sobre o qual eu possa discorrer. Eu vou citar um texto onde eu tenho confiança, onde eu tenho alicerce para tratar, porque se esse cara me der outra invertida, nesse texto aqui eu me garanto. Então ele já cita logo Deuteronômio 6. Esse texto aqui é Deuteronômio 6. Se você puder, coloca o dedo na Bíblia nesse texto e abre lá, depois você volta nesse. E abre em Deuteronômio 6, versículo 5. Quando você lê o Deuteronômio 6, 5 e esse texto aqui de Lucas 10, 27, você vai perceber uma diferença. Esse cara, ele vai lá e cita Deuteronômio 6. Por que ele cita Deuteronômio 6? Deixa eu explicar. É que nós, evangélicos, nós temos a nossa lista de versículos preferidos, de versículos mais conhecidos. Então, se eu perguntar para você assim, cita o principal versículo da Bíblia, eu acho que você já vai sapecar um João 3,16. Porque Deus amou muito, de tal maneira, não sei o que lá, beleza. E tá bom, eu também falaria isso. Mas se eu disser assim, não, esse não vale, vamos para o Antigo Testamento. Qual o texto mais conhecido? Eu acho que você sapecaria um Salmo 23. Porque o Senhor é meu pastor, não sei o que lá. Aí eu digo, não, esse também não vale. É outro. Aí eu acho que você mandaria talvez um Salmo 91. Eu estou pensando aqui, não sei. Mas se eu fizer essa mesma pergunta para um judeu, cita o principal versículo da Bíblia. Ele vai citar Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Para nós isso é estranho, eu sei, porque esse texto não é muito conhecido. A maioria de vocês, se eu falar assim, cita Deuteronômio 6, 4 de cor, você não sabe, entendeu? Porque não é um texto conhecido para nós, mas para a comunidade judaica, deixa eu dar um exemplo. Você já viu foto, vídeo, filme, desenho dos judeus antigos que tem uma caixinha na testa? Lembram disso ou não? Ok, dentro da caixinha tem um texto escrito, Deuteronômio 6,4. Ele tem uma caixinha no braço também, não tem? Dentro da caixinha tem um texto escrito, Deuteronômio 6,4. Na casa do judeu tem um negócio na parede, assim, tortinho. Como é que chama? Não lembra? Começa com me e termina com zuzá.
Mezuzá. É mal de professor, desculpa aí. Como é que chama o troço lá da porta? Mezuzá. Já viram isso aí ou não? Porque se vocês não viram, não adianta eu falar. Já viram? Ok. Dentro da mezuzá, tem umas que são de prata, dentro dela tem um texto enrolado. Deuteronômio 6,4. Quando a criança vai para o colégio, para a escola, no prézinho, no jardim, ele aprende o primeiro versículo. O primeiro versículo, Deuteronômio 6,4. Um judeu de verdade, sem ser judeu moderno, estou falando um judeu ortodoxo, um judeu praticante do judaísmo, um religioso, ele cita esse texto em cada oração. Ele começa uma oração com esse texto. Eu vou falar ele em hebraico. Talvez você já deve ter ouvido falar mesmo sendo hebraico. É assim, ó. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. E eles vão rezando. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dá um Google aí, coloca lá. Judeu orando. Você vai ouvir isso em hebraico. E você vai lembrar disso aqui. De verdade, esse texto é o mais conhecido das Escrituras para o judeu. O texto que o rapaz citou é o vizinho desse. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, é esse texto mais conhecido. Ele citou o verso 5. Então, esse cara não é bobo. Ele está fazendo uma pegadinha teológica com Jesus, tomou uma invertida e falou, já vou citar logo o texto áureo da Bíblia. E mandou o Deuteronômio 6,5. Agora veja com calma que o intérprete da lei, ele cita o texto diferente do que está lá em Deuteronômio. Porque lá, ele faz uma miscelânea com 2 textos de Deuteronômio, que é a última parte, amará o próximo como a ti mesmo, é outro detalhe. Mas no principal, que é o versículo 5, o que ele aumentou? Alguém percebeu? Entendimento. Porque lá em Deuteronômio 6, não consta que tem que amar a Deus com todo entendimento. Lá diz que temos que amar a Deus com toda a nossa alma, coração, com toda a força, mas não com todo entendimento. Esse acréscimo no versículo 27, de todo teu entendimento, não consta na lei de Moisés. O Moisés não falou isso. O Moisés não disse isso. Moisés diz para amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as forças. Ele para em todas as suas forças. Esse é o texto de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. De todo o teu entendimento é um acréscimo do doutor da lei. Ele acrescentou. O que é muito sugestivo, porque esse cara é um fariseu, e o fariseu gosta de aumentar. Esse cara é um mestre da lei, então ele está dizendo que precisamos entender Deus como ele entende. Agora pensa na proposta dele. Entender Deus. Alguém aqui consegue? A Bíblia diz que Deus habita numa luz inacessível, que ao homem a gente não consegue chegar. Alguém consegue entender Deus? Olha, as matérias de teologia, eu trabalho com teologia há muitos anos, tenho muitos alunos. Se brincar, deve ter aluno meu aqui, porque a gente tem muito aluno. Só que é o seguinte, cara, o termo teologia não é um termo perfeito, assim, para o que a gente estuda. Porque teologia vem de 2 palavras, theos e logia, logos. O estudo sobre o theos, o estudo sobre Deus. Só que a gente não estuda Deus. Ninguém estuda Deus. Por 2 razões. Razão número 1, ele não está à mesa para ser perguntado. Ele não está à mesa para ser sabatinado, inquirido. E a razão número 2 é que ele não está sobre a mesa para ser dissecado, manuseado. Então a gente não estuda Deus. O que a gente estuda é a revelação de Deus. O que a gente estuda é o que Ele falou, é a palavra de Deus. Tudo que você pode saber sobre Deus é o que Ele falou. Você não pode saber mais nada. A gente não sabe mais nada. Eu só sei o que Ele revelou. E eu também sei que o que Ele revelou não é tudo sobre Ele. Porque a Bíblia diz que Ele é insondável. Se Ele é insondável, então a gente vai passar a eternidade conhecendo Deus. Na eternidade você também não vai saber tudo sobre Deus. Então, esse termo teologia nem é um termo exatamente
perfeito para o que a gente estuda. Você está entendendo? Mas o doutor da lei diz que a gente tem que amar a Deus com todo o nosso entendimento. Agora pense na proposta, entender Deus. A gente não entende Deus, cara. De vez em quando surgem alguns irmãos que inventam uma música boa, ou uma frase boa, e essa frase é tão boa que vira adesivo de carro, frase de camiseta, frase de status, e não sei o que lá. E aí eu fico pensando, esses dias foi e ele estava falando, dando um estudo, por que a gente não pode adorar a Deus pelo que Ele faz, temos que adorar a Deus pelo que Ele é. A frase é boa. Já ouviram, já? Irmão, você não pode adorar a Deus pelo que Ele faz, temos que adorar a Deus pelo que Ele é. E como que a gente sabe o que Ele é? Como que a gente sabe o que Ele é? Fala uma coisa que Deus é. Fala aí, alguma coisa. Deus é o quê? Deus é... Como você sabe? Pelo que Ele faz. Eu só consigo saber o que Deus é através do que Ele faz, cara. Não, Deus Ele é longânimo. É verdade. Como você sabe? Não, porque Ele usa de longanimidade, nesse caso, nesse. Então você só sabe o que Deus é a partir do que Ele faz. Então larga de bobagem. Você pode adorar a Deus pelo que Ele faz também, está tudo bem, porque é através do que Ele faz que você conhece quem Ele é. Essa é a questão. Estou me fazendo entender? Estou criando um problema na sua cabeça ou não? Essa não é a minha função. Mas eu só sei o que Deus é a partir do que Ele faz. O que Deus faz me deixa pistas sobre o que Ele é. Deus é grande, aleluia. Como eu sei? Bom, eu sei porque a Bíblia diz que Ele senta no céu e a terra é o banquinho onde Ele põe o pé. Falei, então Ele é grande. Como que eu sei? Pelo que Ele faz. Ele falou que se você quiser ter uma prova dele, sai ali fora e olha para cima. Os céus manifestam as obras de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Através do que Deus faz, eu sei quem Ele é. Voltando aqui o texto, senão a gente não consegue. Vamos lá. Então, amar a Deus de todo o meu entendimento, Deus é para muito além da minha capacidade intelectual. Deus não cabe aqui. Deus não cabe aí. A gente cabe em Deus, no entendimento de Deus. Deus sabe tudo sobre nós. Tudo. Deus sabe o que você vai fazer depois de amanhã. Deus sabe quando vai ser a sua morte. E aí uma discussão se Ele determinou, não determinou, não interessa, mas Ele sabe tudo, Ele é onisciente. E onisciente não significa necessariamente ter determinado tudo. Mas o entendimento de Deus não cabe na gente. O que a gente pode entender sobre Deus é a revelação, é o que Ele revelou. E revelação, o que eu estou chamando, é o que Deus disse de si nas Escrituras. Então a gente sabe o que Deus gosta e o que Ele não gosta pelo que está escrito. Olha, Deus agiu assim, então Ele não gosta disso. Deus faz assim, então Ele gosta disso aqui. Deus não permite isso, então não vamos fazer. Deus, essa é a teologia honesta. Então o que a gente entende, o que a gente estuda, não é Deus, é a revelação de Deus. Então a gente trabalha com a revelação, porque a revelação é o que o Senhor deu e que na maioria das vezes, nem sempre, na maioria das vezes, está dentro da nossa capacidade cognoscível. E assim mesmo a gente só pode entender alguma coisa da revelação com a ajuda do Espírito Santo. Então veja o que o intérprete da lei fala. Ele disse que Moisés mandou que nós tínhamos de amar a Deus com todo o nosso entendimento. Mas o Moisés não disse isso. Ou seja, ele está testando Jesus, ou ele está inventando uma doutrina própria, das duas uma. E ao aplicar o teste, o doutor da lei acaba demonstrando que ele mesmo está indo além do texto. O que era típico de um fariseu como movimento, porque o fariseu como movimento, eles gostam de aumentar as coisas. Então, esse homem vem com uma pergunta certa, uma pergunta boa, e uma intenção má, e quando Jesus inverte, faz a pergunta, cadê o texto? Sua resposta na lei. O que está escrito na lei e como você interpreta? E ele apresenta uma interpretação exagerada do texto.
Ele, como fariseu, está colocando um peso em cima, que fariseu gosta de fazer isso, tá certo? Então, eu nem entendo como é que o fariseu vivia, mas eu sou pastor também há muitos anos, e eu já sei que na igreja também tem gente assim, que vai para a igreja não para adorar a Deus, mas para pesquisar e ver e fiscalizar o que as pessoas estão fazendo. O fariseu era assim, ele não ia buscar Deus por ele ia para saber o horário que abre, o horário que fecha, o louvor que canta, essa música fala você para Deus, então não sei o que lá, isso aqui, então não sei. Sabe aqueles caras que ficam enchendo a paciência? Isso é fariseu. Ele nunca ia oferecer um cordeiro para ele, por ele mesmo. Ele ia lá, esse cordeiro é macho? Deixa eu ver. Esse cordeiro tem 1 ano? Deixa eu ver. Cadê o documento? Cadê o carimbo? Cadê não sei o que lá? Isso é um fariseu. Por isso Jesus chamava os fariseus sempre de hipócritas. E a palavra hipócrita em grego significa ator. Como é que fala ator em grego? Hipócrites. Porque é o cara que vive um papel que ele não é. Ele fala uma coisa que não é o que ele sente realmente. Ele só interpreta. Ele só faz ali na frente dos holofotes. Então essa era a acusação de Jesus para que os fariseus. Vocês ordenam aos outros, mas vocês mesmos não fazem. Então a pergunta de Jesus é: o que está escrito e como você interpreta? Eu estou no versículo 27, que não saio ainda. O rapaz fala, o texto aumentado. Vamos sair desse versículo. A resposta de Jesus está no 28. O cara apresenta o texto não está em conformidade com o que está lá na lei. E o cara termina o texto, mandou o texto conhecidíssimo, né, o texto áureo lá da Bíblia, e ficou olhando para Jesus. E Jesus disse para ele: gostei da sua resposta. Respondeste bem, amigo. Tá bom. Faça isso que o senhor acabou de falar. Faça isso que o senhor disse. E o senhor tem a vida eterna. O assunto não é a vida eterna. Faça isso que o senhor acabou de dizer, o senhor acabou de citar, e o senhor tem a vida eterna. Agora veja a continuação da conversa, e veja que surge uma frase que muda a temperatura do texto, que é o verso 29. Jesus concordou, não concordou com a resposta dele? Ok. E aí entra no 29. Ele, porém, aí aparece aqui uma contrajunção. Ele, porém, querendo justificar-se. Veja só. Ele perguntou o texto, ele perguntou o que Jesus pensava de vida eterna, e Jesus falou assim: sua resposta está na lei. O que está escrito na lei, como você interpreta? Ele cita o texto de forma aumentada. E ficou olhando para Jesus, e Jesus falou: ok. Boa a sua resposta. Parabéns, meu amigo. Faça isso que o senhor falou, e viverás. Faça isso. Só que fazer não é bem com os fariseus. Fariseus gostam de falar, mas não gostam de fazer. E Jesus disse para o cara: faça isso que o senhor fala. Faça isso que você prega. Você não prega? E às vezes até aumenta e interpreta por... Faça isso que você prega para as pessoas. Faça isso que você falou. Faça isso que você pensa da lei. E você, fazendo isso, você tem a vida eterna. Mas os fariseus não gostam de fazer. Eles gostam de falar. Eles gostam de interpretar. Eles gostam de discutir textos. Só que Jesus não discutiu o texto. Jesus não entrou na do cara: não, mas você citou esse texto, porque... Aí o cara: não, eu citei justamente para te pegar nesse assunto, porque... Jesus falou: não, ok, muito boa a sua resposta, faça isso, e viverás. E aí a próxima frase é: ele, porém, querendo se justificar. Ele está querendo ele quer se justificar. E ele quer se justificar de quê mesmo? Porque Jesus acusou ele de quê? De nada. Eu amo Jesus por causa dessas coisas. Jesus acusou ele de quê? De nada. Jesus não falou assim: mas... Não. Jesus falou: boa a sua resposta, doutor. Parabéns.
Parabéns, o senhor conhece mesmo desse negócio. Faça isso, doutor, e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se. Ele quer justificar de quê mesmo? Jesus não acusou ele de nada. Aliás, Jesus não falou nada para que o colocasse contra a parede. Jesus apenas respondeu à pergunta dele. Aliás, concordou com a resposta dele. E por isso que eu estou dizendo que essa conversa muda de tom aqui. A temperatura muda nesse versículo. Eu estou em qual? 29. A temperatura muda aqui. Há uma mudança de tom agora. Porque agora a questão já não é mais um teste para o pregador de rua de Nazaré sobre o que é vida eterna, como que é a vida eterna. Agora a questão é: como é que eu sei, mesmo sendo doutor, se eu tenho ou não tenho vida eterna? Como é que eu sei sobre a minha eternidade? Qual é o gabarito para isso? Porque Jesus não havia discordado da resposta, inclusive aumentada dele. Pelo contrário, Jesus disse: boa resposta. É só fazer o que você prega. É só fazer. Faz o que você prega, faz o que você posta. E você é um cara que tem a vida eterna, bicho. Ok, então faça isso. Ame Deus de todo o coração. Ame Deus com toda a tua alma. Ame Deus com todas as suas forças, igual Moisés mandou. E ame a Deus com todo o teu entendimento, também no seu caso, né? Porque o senhor é doutor. O senhor sabe tudo. O senhor conhece Deus. O senhor sabe tudo que Deus pensa. O senhor conhece tudo sobre Deus. Nesse caso, o senhor é um intérprete, um mestre. Então, no seu caso, até com todo o teu entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. E bingo! Você tem a vida eterna. Acabou, ganhou. O senhor não ama Deus sobre todas as coisas? O senhor não ama o próximo como a ti mesmo? Pronto, o senhor tem a vida eterna. Passou pelo gabarito. O verso 29 tem um porém, uma contrajunção, porque o cara não passava naquele gabarito. Naquele momento o homem se deu conta que ele não passava no gabarito. Sabe quando a criança tem 1 ano, 2, 3, você compra aquela tartaruguinha com os desenhos geométricos para encaixar as peças, para ela aprender? Ele era uma peça que não encaixava. O gabarito é para entrar no céu, e ele era uma peça que não passava. E se ele não passava, ele não tinha o quê? Vida eterna. A história que Jesus conta do samaritano, quando eu li o texto, o pastor vai pregar do bom samaritano de novo, todo mundo prega do bom samaritano. Calma, a gente nem chegou na história do bom samaritano. Por que Jesus contou essa história? Naquele momento aquele homem se sente inadequado, ele não passa naquele gabarito. E se ele não passa no gabarito, ele não tem a vida eterna. É por isso que ele quer se justificar. É por isso que caiu a ficha para ele depois de anos sendo doutor. Por quê? Porque ele não passa no gabarito. E a tentativa de se justificar não tem a ver com o que Jesus falou, tem a ver com o que está dentro dele. Porque Jesus não falou nada que o ofendesse. Jesus simplesmente perguntou: o que está escrito na lei? Tal. E como que o senhor entende? Tal. Boa, ok. Só fazer isso aí. Então ele tinha, se aquilo tudo era verdade, se a vida dele não fosse um teatro, diante dessa resposta de Jesus, era só ele dizer assim: ok, obrigado. O senhor entende mesmo desse negócio de vida eterna. Obrigado. Mas Jesus apertou um botão aqui. Jesus tocou num nervo exposto aqui. Porque naquele momento, quando a Bíblia diz que ele está tentando se justificar, de quê? Tentando remendar, por quê? Se Jesus não fez nem ao menos uma acusação, Jesus não fez nenhuma pergunta contundente, depois da resposta inclusive aumentada, nenhuma conclusão. Jesus não fez as perguntas típicas que os fariseus fariam. Se essa pergunta fosse de Jesus para o fariseu, ele ia falar: você lava a mão, você faz tal coisa, você dá o dízimo, você faz não sei o quê, você come tal não sei o quê, você guarda sábado, você não sei... Jesus não falou nada disso, cara.
Não, Jesus deixou o homem absolutamente à vontade. Ok, boa resposta, gostei. Faça isso e viverá. Faça isso e tenha vida eterna. Seu problema não é com a vida eterna? Faça isso e tenha vida eterna. Mas a realidade latente dentro do cara era essa. Então eu não tenho vida eterna. Quando Jesus falou, boa, então o senhor tem a vida eterna. Faça isso, que o senhor viverá. O que está dentro dele é assim, então eu não viverei. Porque eu sou um cara que não faço, eu só falo. Se tem de fazer isso, então eu não tenho vida eterna. Eu sou um cara de falar. Eu sou um cara que posto coisas todo dia, mando nos grupos, mas eu não faço nada disso aí. Eu só falo. A minha fé é uma fé de falar. Meu negócio é ensinar, é falar, é discutir texto, o que você pensa disso, é pré ou pós, é não sei o quê, se é dicotomista ou dicotomista, não sei o que lá. Eu sou esse cara, eu não faço nada. Então se é assim, então eu não tenho vida eterna, lascou. Qual a razão desse homem ir até Jesus? A razão era, eu já tenho vida eterna, quero ver se esse pregador de rua tem. Não é assim que começa o texto? Ele queria saber se Jesus pelo menos sabia alguma coisa sobre o assunto, o tema, vida eterna. Porque o homem é um intérprete da lei, então ele sabia. Ele é um doutor da lei, então ele já sabia. Mas aí Jesus toca num ponto importante que deixa evidente uma verdade. Que verdade? A verdade é que o doutor da lei não passava pelo gabarito de Deus. E aí, meu amigo, você pode estar na melhor igreja, você pode ter o melhor pastor, você pode ter feito o melhor curso de sabe lá Deus o quê. Se você não vive o que você fala, então você é inadequado. E você não passa no gabarito de Deus. Não importa quantos anos você tenha. Não importa quantos discípulos você tenha, quantos alunos você tenha, não passa no gabarito de Deus, porque você é um cara que só fala. A sua fé é fé de falar. Por isso no verso 29 diz, e ele, porém, querendo justificar-se. Essa frase é de uma profundidade extraordinária que eu não consigo sair desse versículo. Eu acho que eu vou ficar nele mesmo até o fim, porque o mestre vem perguntar para Jesus, checando o conhecimento de Jesus, Jesus devolve a pergunta, o cara responde, Jesus concorda, e o cara se sente culpado. Pegou a ideia aqui? Jesus concorda, boa, gostei. O cara, não, eu quero me justificar. O cara se sente culpado, ele se sente inadequado, ele se percebe morto, porque o assunto não é vida eterna. Ele percebe que por si ele não vive, ele percebe que ele é uma farsa. Quem que percebe assim? O fariseu. O fariseu tem essa pegada. Lembra quando Jesus explicou, um certo fariseu e um publicano subiram para a oração? Esse cara era esse fariseu, que ora assim, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como a maioria dos irmãos. É Jesus que falou isso, que o fariseu ora assim, Senhor, graças te dou, que não sou como esse publicano aqui, esse aqui é terrível, hein? Eu não sou igual a ele, eu dou o dízimo. Eu não sou igual a ele, eu lavo minha mão, eu não sei o que, eu ajudo o pastor, meu nome está não sei na onde. E aí Jesus, com uma pergunta, Jesus mostrou para o cara que ele estava inadequado, sem acusá-lo de nada. Por isso eu sou apaixonado por Jesus. O cara pergunta, Jesus falou, sua resposta está na lei. O cara leu o texto. E Jesus falou, boa, faça isso e viverá. Você falou, não, eu quero explicar. E aí Jesus diz, olha, o senhor respondeu bem sua própria pergunta, faça isso. A teologia de Jesus é diferente da teologia dos fariseus, porque a teologia de Jesus é a teologia da mão na massa. E a teologia dos fariseus é a teologia da conversa fiada. Entende? Para Jesus, vida eterna significa amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí tem a vida eterna. É prática do cristianismo. Quem faz isso, tem a vida eterna. Jesus falou para o cara, ok, faça isso. E o doutor, não, mas espera aí. Espera aí o quê? Não foi o senhor que perguntou? Espera aí o quê? Não é o senhor que sabe tudo? Não é o senhor que veio questionar? Espera aí o quê? Eu não acusei o senhor de nada. Veja que Jesus tocou num nervo aqui aberto.
e fez esse homem perceber que a vida dele era uma farsa. Cara, se o nosso entendimento é uma coisa que só fica aqui e aqui, a nossa fé é uma farsa. A nossa fé é uma farsa. A igreja vai distribuir cesta básica, você não traz a sua, porque a sua fé é uma farsa. A igreja vai fazer não sei o que lá, você vai lá e dá 5. Para fazer alguma coisa na igreja, 5 é muito, mas para ir no shopping, 200 é pouco. Por quê? Porque a fé é uma farsa. É uma farsa. Você achou uma igreja bonito, legal, uma igreja para pertencer, legal, mas se a sua fé é uma farsa, você pertence somente ao agrupamento. E é muito fácil enganar a gente, cara. Porque a gente é crente. Então, a gente abraça você e beija, e aleluia, e consagra você a obreiro, e não sei o que e tal. Porque a gente não tem como saber. De alguma forma, aquele doutor percebeu alguma coisa diferente em Jesus. O que é que ele viu? Que fez ele mudar? O que é que ele viu em Jesus que fez com que ele se sentisse mal e ao ponto de querer se justificar? Jesus fez esse homem perceber que ele não estava falando com qualquer pessoa. Ele achava até então: eu estou diante de um pregador de rua que não sabe nada, que não fez o jardim da infância, teologicamente falando, e eu sou o doutor, eu sou o cara, eu sou o bichão. Mas quando Jesus fala com ele, ele percebeu que ele estava falando com outra pessoa diferente das outras que ele tinha testado. Ele estava falando com outra pessoa diferente das outras com quem ele tinha desfilado o seu conhecimento nos textos originais. Aquele doutor percebeu que ele estava diante de alguém a quem ele tinha de se justificar. Aquele homem percebeu que ele estava conversando com alguém diante de quem ele tinha de se justificar. Não, peraí, eu quero me justificar. De alguma forma esse homem se sentiu em juízo. De repente ele se sentiu julgado e condenado. Por isso o verso 29 começa: calma, eu posso me explicar. O que você quer explicar? Se eu não disse nada. Eu só concordei. Você quer se explicar para mim por quê? Você não é o cara, você não é o doutor. Você não é o mestre, o intérprete da lei. Eu não te acusei não, bicho. Você quer se justificar por quê? O que é que eu falei para você se justificar? Não é o que o Senhor falou. É como o Senhor falou. Eu sei, o Senhor não me acusou de nada, mas quando a palavra saiu da sua boca, eu me senti em juízo. Não é o que o Senhor disse, mas a força das suas palavras mexeu comigo. Não é o que o Senhor falou, mas como o Senhor cresceu quando falou, e de repente eu já não estava mais numa esquina falando com um pregador de rua, e de repente eu já não estava mais diante do sujeito simples com a sandália empoeirada a quem eu vim testar, e de repente eu estava diante do sujeito que olha para mim e me diz: não é você que me testa, meu filho, sou eu quem estou testando você. Eu é quem estou fazendo as perguntas, não é você. Não é você que aplica o teste. Eu é quem estou aplicando o teste aqui. Eu é quem estou fazendo a pergunta. Adão, onde estás? É a primeira pergunta da Bíblia. Onde você está em tudo isso? Cadê você? Ele, porém, tentando justificar-se. Quem foi que apareceu para ele quando ele falava? Que agora ele se sente no dever de se justificar. Vamos sair do 29, né? Senão eu tenho que... Eu falei que eu não ia usar 1 hora que o pastor me deu, mas era mentira, né? Então, eu estava com o dedo cruzado o tempo todo.
Vamos sair do 29. Ele quer se justificar. E na sequência, ele pergunta, ele não sabe quem é o seu próximo. Quem é o meu próximo? Percebe a situação? Como a situação se transformou diante da presença de Jesus? É como se Jesus dissesse assim: ué, então você sabe o que é amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, você sabe o que é amar a Deus até de todo o seu entendimento, e não sabe quem é teu próximo? Você não sabe quem é teu próximo? Ele simplesmente teria de ter dito assim: eu estou morto. Se o assunto é vida eterna, eu estou morto, eu não tenho vida eterna coisa nenhuma, eu só falo. Eu sou um cara que falo, mas não faço nada. Mas ele não disse nada disso. E é nesse ponto que ele pergunta: quem é meu próximo? E aí nesse momento Jesus conta a historinha do bom samaritano. Todo mundo pega essa história do bom samaritano e quer aplicar em um monte de coisa, cara. Tipo escatologia. Ó, os 2 denários são 2.000 anos. Já viram essa história? Não? Muito legal. Desculpa quem já falou disso. Deixa eu ficar sério, porque a primeira vez que estou vindo aqui, para vocês pensarem que eu sou legal. Os caras querem aplicar isso. O jumento, que tem um jumento lá que é a cavalgadura, significa tal coisa. A hospedaria é a igreja. Não sei o que lá, o hospedeiro, eu não sei o que lá. Mas na verdade, essa parábola não tem nada disso. A parábola nem é complexa. Jesus conta a história de um cara que estava viajando, foi atacado por bandidos, ficou no chão quase morto, e por ele passaram 3 pessoas. Um levita, um cara profundamente envolvido com a religião. Um sacerdote, um cara profundamente envolvido com a religião. E um samaritano, que é um pagão, considerado pelos judeus como pagão, nem judeu é. E ao acompanhar cada momento, cada frame desse texto, a gente entende uma outra invertida de Jesus. Por quê? Porque o cara pergunta: quem é meu próximo? Ele é o doutor da lei, ele é o cara envolvido com a religião. Lá na parábola tem 2 caras envolvidos com a religião. E aí Jesus conta, e na historinha que Jesus conta, tem outra invertida de Jesus, porque o cara pergunta: quem é meu próximo? Em outras palavras, quem é por mim? Quem é meu próximo? Quem vai me valer? Quem me ajuda? Quem é por mim na vida? Só que Jesus conta a história de um outro jeito. Tipo assim, você perguntou quem é seu próximo, quando na verdade você deveria ter perguntado de quem você deve ser o próximo. Porque amar o próximo a ti mesmo é ser o próximo de alguém. E não perguntar quem vai te ajudar. Se você consegue identificar as necessidades à sua volta, e você se deixa mover pela necessidade dele, você é um cara que tem a vida eterna. Você não fala só, você tem a vida eterna. Se você ama Deus sobre todas as coisas, e vê o necessitado, e se compadece dele, caramba, na pandemia vocês distribuíram não sei quantas 1000 cestas básicas. Então, é isso que eu estou falando. Então você está sendo o próximo de alguém. Essa é a história. Quando Jesus termina a história, ele fala assim, ó: quem te parece ter sido o próximo do abatido lá, do necessitado? Então os detalhes da parábola estão lá para nos mostrar a diferença entre a teologia dos fariseus e a teologia de Jesus. Os detalhes da parábola estão lá para mostrar que religião não basta. Porque o sacerdote era religioso. E viu o cara aflito, falou: eu não posso, eu tenho que chegar na igreja logo, senão não vai ter culto. Então eu não posso atender esse cara, porque eu sou muito importante na religião. E o levita, mesma coisa: eu estou atrasado para o ensaio, eu estou atrasado por não sei o quê, e aí eu não posso atender esse cara, porque eu tenho mais o que fazer, eu sou um cara da fé, e eu estou muito envolvido com a minha fé, e eu não posso ajudar esse cara. Os detalhes estão aí na parábola para mostrar que religião não passa no gabarito, que ter cargo na religião é bênção na estrutura da igreja, mas não passa no gabarito para a salvação. Lá no céu não tem lugar para presbítero,
pastor, evangelista, missionário, lá é tudo igual, mano. Ser religioso não basta ser sacerdote, não basta ser levita, não basta ser pastor, não basta ser ministro de sabe lá Deus o que, não basta. Porque o que basta é amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo é a tarefa. Então o doutor perguntou errado, ele perguntou quem era o próximo dele. A gente tem essa questão de nos colocarmos sempre como vítimas, querendo saber quem é por nós. E aqui nesse texto, Jesus expõe a teologia errada do doutor. Que a teologia errada do doutor é a filosofia. A filosofia grega que era assim, eu sou eu, ele é o outro. Ele é o outro. Então, farinha pouca, meu pirão primeiro. É assim que é a filosofia. Aí chega Jesus e ensina a gente a orar. E quando Jesus ensina a gente a orar, ele fala assim, ó, Pai nosso. Se o Pai é nosso, a gente virou irmão, porque o Pai é nosso. Jesus não ensinou a gente a orar, meu Pai. Não, quem ora assim é o Henrique Cristo. O Cristo verdadeiro não é assim que ele ora. O Cristo verdadeiro falou, quando vocês forem orar, vocês se refiram a Deus como Pai nosso. Se o Pai é nosso, a gente vira irmão. A gente vira irmão. Então você está andando na rua, vê uma pessoa nesse estado, se ele é o outro, a filosofia grega é essa, ele é o outro. Está aí na pinga, na droga, não sei o que e tal, está aí. Mas se você está andando, aí Jesus ensina a gente a orar. Aí você está andando, imagina que você está andando, vê o mesmo cara, só que você olha a cara dele, é o teu irmão. Ele é o teu irmão. Então, peraí, fulano, o que você está fazendo aqui, cara? Não, levanta, você vai lá em casa tomar banho. Oxe, está maluco? Por que você chegou nesse nível aí? Você comeu, você almoçou? Você está pedindo dinheiro para as pessoas? Não, você é meu irmão. Você é meu irmão. E Jesus ensinou a gente a orar de um jeito que desafia a nossa vida em todos os aspectos. Porque o Pai é nosso. Porque o pão é nosso, cara. O pão é nosso. Senhor, o pão nosso de cada dia, deixa comigo. Manda para mim. Se o Senhor mandar para mim, é nosso. Essa é a diferença da filosofia do mundo e a de Jesus. A filosofia do mundo não é o outro. Então, quando uma pessoa pede passagem no trânsito e você acelera mais ainda para ele não passar, é porque ele é o outro. Mas se você freia e fala assim, o cara deve estar com pressa, sei lá, deve estar precisando dessa vaga aí. Então ele é o próximo. Quando tem a velhinha querendo atravessar a rua, que você vai ver que vai demorar 2 faróis atravessando a rua, porque ela é corcunda. E você acelera porque dá tempo de passar, que você está atrasado para o culto. Então, porque ela é o outro. Mas se você para teu carro e estica a mão fora da janela para o motociclista que não está vendo a velhinha passar, segurar a onda, é porque ela é o próximo. Se o teu filho não está servindo como você entende que deveria servir, como você entende que você ensinou, e ele está curioso pelo mundo, e ele não está muito afim de vir à igreja, e você castiga, não, até 18 anos, quem manda nessa casa sou eu, você vai ter que ir, e não sei o que lá, é porque ele é o outro. Mas se você se lembra que você também já teve aquela idade, e você também já foi curioso pelo mundo, e o mundo que ele vive é muito pior que o teu, tem muito mais novidade que o teu. E aí você fala, não, eu preciso passar mais tempo com meu filho. Aí você entende que ele é o próximo. Aí seu filho é o próximo. Você entende isso? Uma vez, vou terminar aqui. Um irmão, esse irmão é muito conhecido, então eu vou deixar o nome dele quieto. Não vou falar o nome dele, vocês devem conhecer. Ele que me contou um testemunho, que alugou um triplex na minha cabeça. Vou te explicar.
Ele é um pastor famoso, conhecido, está em ascensão, estava em ascensão, agora já, enfim. E aí a igreja bombando, tal. Tomara que eu não fale o nome dele do meio. Aí, ele tem 2 filhas. Hoje são casados. Uma delas estava naquela fase adolescente, curiosinha, com o menininho do mundo, com as coisinhas do mundo, não sei o quê, eu não sei quantos anos, 16, aquela fase que a gente já viveu, que o nosso filho vive, ou o seu filho vai viver ainda, sei lá. E aí, ela não estava mais querendo ir para a igreja. Não vou, porque não sei o quê, muito peso, muito não sei o quê, tal. E ele, não, você vai, porque não sei o quê, e tal. E eles não estavam bem, entre ele e ela, ele e a filha, não estavam bem. Se ama, se falando ali, vocês sabem, quem é casado aqui já sabe como é que é. Não estava bem. E o pastor lá trabalhando, pregando, a igreja crescendo, não sei o quê. Um dia ele passou o dia inteiro resolvendo pepino da igreja, e chegou em casa, faltava minutos para ir para a igreja de novo. Ele passou o dia lá resolvendo, chegou... Sabe aquela hora que você chega em casa, já tirando a roupa, tomando banho, porque tem que sair daqui 15 minutos? Era esse dia. E era um dia de semana, tal, ou era domingo, não lembro, e ele falou assim, ele chegou em casa e falou assim, a gente tem tantos minutos para entrar no carro e ir para a igreja. E aí todo mundo, aquele negócio, tal, se trocando, tal. E quando ele abriu a porta, a menina estava sentada vendo coisa na internet. Quando ele abriu a porta, a menina olhou para ele e falou assim, pai, hoje eu quero ir na igreja. Hoje eu quero ir na igreja. Aí ele falou assim, filha, que bom, fiquei contente agora. Dá um abraço no pai, dá um abraço, dá um beijo. E ele foi tomar banho, se trocar todo cheio, né? Chegou no banheiro, a mulher dele já tinha tomado banho e estava se arrumando. E ele tirou a roupa, foi para o box tomar banho, estava tomando banho no chuveiro. E falou assim para a esposa, olha, quase que eu falo o nome. A mulher dele é mais conhecida ainda. Falou assim para a mulher, fulana, a fulana quer ir para a igreja hoje, você acredita? Eu cheguei, abri a porta, ela me falou, rindo, pai, hoje eu quero ir para a igreja. Olha como Deus faz, eu vou até, a fulana quer pregar, eu que vou pregar, e não sei o que e tal. Você vê como Deus faz, não sei o que, lá a mulher falou lá de fora do box, falou assim, mas ela não quer ir para a igreja. Aí desligou o chuveiro, falou, não, colocou a cabeça para fora, falou, não, você não entendeu. Eu nem falei nada, eu abri a porta e ela me recebeu com um sorriso e falou assim, hoje eu quero ir para a igreja com o senhor. Não é que eu fiquei falando com ela, não, eu nem falei nada com ela hoje. A primeira frase foi essa. Então ela quer ir para a igreja sim. A esposa falou, ela não quer ir para a igreja. Falei, então por que ela falou isso para mim? Ela falou isso para você porque ela quer ficar com você. E ela quer ficar perto de você e ela quer a sua aprovação. E ela sabe que você gosta que ela vá para a igreja. E por causa disso, ela quer ir para a igreja. Eu falei, cara, o que você fez? Ele falou, desliguei, enrolei na toalha e falei, como é que é? Eu falei, ela quer ficar com você, perto de você. Eu falei, e agora? Ela falou, é isso. Alguém tinha que te falar isso. Ele falou assim para mim, pastor, ninguém foi para a igreja. Aquele dia ninguém foi para a igreja. Nós não vamos para a igreja. E vamos para onde? Vamos para uma lanchonete. Vamos para onde que ela quer ir? Onde que essa menina quer ir? Me fala. Num cinema. Vamos eu vou passar tempo com essa menina. É sobre isso. Ser o próximo. É sobre isso. Menos conversa e mais prática do cristianismo. Quem pratica o que fala e fala baseado nas escrituras e pratica e vive o que fala, tem a vida eterna. Deus abençoe vocês.